Pois é, estamos aqui já com o doutor Valério Vasconcelos, que é cardiologista, pesquisador da Universidade Federal da Paraíba e constrói uma carreira bastante interessante no campo da cardiologia. Primeiro, queria lhe agradecer a sua presença, viu? Eu não havia ainda tido a oportunidade de lhe conhecer pessoalmente, estou conhecendo agora, mas agradecendo a sua presença de antemão. Eu queria que você se apresentasse para as pessoas, porque tem gente que ainda não lhe conhece, vai lhe conhecer agora. Então, boa tarde, Abelardo. Obrigado aí pela participação no seu honroso programa. Então, meu nome é Valério Vasconcelos, sou cardiologista, pesquisador. Adoro o estudo das doenças cardiovasculares. Sim. A gente faz pesquisa lá na universidade, inclusive com ligação com os Estados Unidos, né? Trabalhamos um pouco com regeneração cardíaca. Sim. Também. Você é paraibano? Sou paraibano, sou natural da cidade de Monteiro, né? Nasci em 1969, né? 23 de dezembro. Terra do Flávio José. Terra do Flávio José, um grande amigo. De outros nomes, e de outros, grandes, né? Claro. Outros grandes, né? Sou natural de Monteiro, né? Sim. E estou aqui para ser... Você é da Universidade Federal daqui da Paraíba? Sou da Universidade Federal da Paraíba, fui da Universidade Federal de São Paulo, vim para cá a pedido meu. Vim trazer um pouco do conhecimento que adquiri na cidade de São Paulo, quando morei lá 10 anos, né? Morei 10 anos da minha vida lá e fiz minha carreira acadêmica, né? Fiz meu doutorado lá na USP, no INCOR, e vim para cá para contribuir aqui na minha região. E essa tua trajetória aí tem quanto tempo já? Então, quanto tempo de formado você tem? Eu estou com 26 anos de formado, né? Estou com 26 anos de formado, saí para fazer residências em clínica médica, UTI, cardiologia e ecocardiografia. Né, e depois a pós-graduação, no caso, o doutorado em cardiologia lá na USP. Certo. Doutor Valério, eu queria que você me respondesse um questionamento que é comum nas pessoas. As pessoas não sabem diferenciar, nem eu. Então, estou perguntando para você. Tem gente que fala assim, a pessoa está com doença cardiovascular. A outra, não, o cara ele é cardíaco. Qual é a diferença entre um e entre outro? Então, a doença cardiovascular, Abelardo, ela é a doença que mais mata no mundo, né? Então, já de antemão, a gente começa falando que a doença que mais mata no mundo é a doença cardiovascular. Quando eu digo fulano é cardíaco, ou fulano é cardiopata, né? O termo científico, cardiopata ou cardíaco, é quando ele já tem algum acometimento no coração. Porque existe uma diferença entre você ter o fator de risco, por exemplo, tem pressão alta, mas nunca teve um infarto. Apenas ele tem pressão alta, que poderá levar a um infarto. Ou ele já teve um infarto e tem a pressão alta. Além dele já ter tido um infarto, ele tem a pressão alta. Ele já é um cardiopata, ele já tem uma sequela. Aí, no caso, ele é cardíaco. Ele é cardíaco. O cara que nunca sofreu nenhum abalo, mas como se ele tem pressão alta, é um candidato a ser cardíaco? Exatamente, ele é um candidato porque a hipertensão arterial ou pressão elevada, ela pode levar a uma doença cardiovascular, que é, por exemplo, o infarto, ou outra doença cardiovascular, que é o derrame cerebral. Sim. Então, o derrame cerebral é o infarto no cérebro. Ixi, e o infarto, quer dizer, o que é o infarto? O infarto é quando morre o músculo. Então, quando existe uma obstrução numa artéria do coração e morre uma parte daquele músculo, você tem um infarto. Ou, quando existe uma obstrução na artéria que vai para o cérebro, você tem um infarto cerebral. Né? Então, são duas doenças cardiovasculares. Existem várias doenças cardiovasculares. Qual é a idade média, ou pelo menos assim, mais comum, que se pronuncia um problema cardíaco? Ou então, não tem idade? Hoje, cada vez está mais precoce. Cada vez está mais precoce. Então, hoje, a mulher só infarta a partir de tal idade, quando ela entra na menopausa. Hoje, não. A mulher está infartando jovem. Também. Então, tem mudado muito essas características do infarto, inclusive pessoas jovens. Por exemplo, consumo de energéticos muitas vezes, né? Bebidas alcoólicas em excesso, né? Pessoas que dormem mal, pessoas sedentárias, para que o infarto ou as doenças cardiovasculares elas aconteçam mais precocemente. Doutor Valério, me diga uma coisa. Existem alguns casos, eu imagino, a gente percebe, a gente vê, a gente conhece, né, de pessoas assim que o pai era cardíaco, morreu de um infarto. O avô era cardíaco, morreu de um infarto. E o filho, então, é candidatíssimo a ter um infarto, ou não? Exatamente. O que é que acontece? A genética, quando existe uma... É aquela pessoa que você, no consultório, a pessoa diz, olha, doutor, na minha família morre todo mundo do coração. E morre muita gente cedo. Aí você muitas vezes pergunta, e aí, qual a média de idade do seu parente que faleceu? Uma coisa é o avô, outra coisa é o irmão, ou o pai.
Então, às vezes a pessoa diz, não, meus irmãos todos já tiveram problema. Então, aquela pessoa você já acende o sinal amarelo. Né? Mesmo que ela não tenha sintoma, porque uma das coisas também que é interessante que se saiba é que nem toda doença cardiovascular leva a sintoma. Muitas vezes ela é silenciosa. É aí onde mora o perigo. É aquela pessoa que diz, se julga, estou saudável, não sinto nada, eu ando tantos quilômetros, não sinto nada e não tenho nada no coração. Não, isso não é uma verdade. Quer dizer, há casos onde realmente existe uma sinalização de que o coração não está bem. Né? Tipo, uma falta de ar. A pessoa não sentia falta de ar. Fez um esforço, sentiu uma falta de ar. Ou uma dor no peito. Fez um esforço, teve uma dor no peito. Então, são sinais de que pode ter algum problema no coração. Mas tem aquelas pessoas que não têm sintoma. Eu sei. Né? É onde tem um perigo. Mas se tem a genética fala muito forte. A genética, a pessoa já tem que se cuidar quando ela tem esse histórico familiar. Eu imagino mas a partir de quando que ela tem que se cuidar? Logo cedo? Hoje as sociedades de pediatria, por exemplo, elas já aconselham que as crianças, filhos de pai cardiopatas, você já tenha que ter uma intervenção, por exemplo, na alimentação. Então, por exemplo, aquela criancinha que fica o tempo todo na frente da televisão, comendo aqueles salgadinhos industrializados, não faz... Aquelas coisas que realmente a gente sabe que bem não faz, né, doutor? Isso, videogame, quer dizer, a criança, hoje a criança não é como a criança de antigamente que brincava na rua, corria. Hoje cada vez está mais presa, então muitas vezes à frente da televisão, né, e comendo aquilo que não deve. Isso. Isso pode levar a doutor, aumento de colesterol. Me diga uma coisa, nós estamos aí enfrentando uma pandemia e a gente observa muito, às vezes, pessoas que têm sintomas cardíacos, elas estão logo num grupo de altíssimo risco. As pessoas entendem isso como uma comorbidade. Então, a pessoa já... E muitas vezes, infelizmente, as pessoas morrem mesmo. Né? Pessoas que sofrem do coração, antecipam. Talvez tivessem ainda muitos anos pela frente, mas por conta da pandemia foram embora. Por quê que o cardiopata, como o senhor falou, por que o cardiopata ele tem essa predisposição, vamos dizer assim, diante da pandemia, diante do coronavírus? Existem duas situações. Existe aquele cardiopata que não sabia ser cardiopata, aquela pessoa que tinha uma doença e não sabia que tinha, e adquiriu coronavírus. E o coronavírus foi lá. Por exemplo, ele tinha uma placa de gordura na artéria do coração, uma placa que estava silenciosa. Então, a Covid, o que é que ela faz? Ela é uma doença que ela leva a um grau alto de inflamação. Então, muitas vezes você adquire, ela vai lá para o pulmão, né? E lá no pulmão começa aquela reação inflamatória, começa a formar... Desencadear uma série de outros... Uma série de sintomas respiratórios, mas numa fase subsequente, caso a sua imunidade ela não bloqueie a doença, então ela passa para outros órgãos. Um deles é o coração. Então, lá no coração, por exemplo, se a pessoa tinha uma plaquinha de gordura que ela não sabia que tinha, ou se ela, por exemplo, já fez uma ponte de safena, por exemplo, uma mamária, uma ponte de safena, ou fez aquilo que chamam angioplastia, com cateterismo. Então, se ela já tinha isso, então a inflamação lá naquelas placas daquela pessoa que já teve ponte de safena, ou que tem e que não sabe, a inflamação lá, ela desestabiliza, ela instabiliza a placa. Então, a placa que estava quietinha lá, que estava lá silenciosa, muitas vezes ela passa a ficar instável. Então, é como se fosse, eu sempre comparo, é um vulcão que estava quietinho, silencioso, de repente ele começa a entrar em erupção. E aí essa placa, quando ela começa a se romper, começa a formar coágulos, e aí onde começa a ter problema, tipo um infarto. Isso é uma situação. É aquela pessoa que já tem a doença, ou que não sabia, ou que já tem sabidamente e que estava controlada. E tem uma situação onde a pessoa não tem nada no coração, mas o vírus vai lá e no músculo do coração, no miocárdio, então no músculo, ela causa uma inflamação local e essa inflamação leva a um quadro de insuficiência cardíaca, ou seja, o coração passa a ficar crescido. É aquela pessoa que passa, mesmo após, às vezes, curado, você encontra aquela pessoa cansado e durante o exame físico e durante a realização do exame chamado ecocardiograma, você detecta que o coração está crescido. Então, a doença, naquela pessoa que não tinha nada no coração, ela causou uma inflamação no músculo do coração. Perfeito. Doutor Valério, ele começa e termina falando sobre essa questão da vida mais saudável, do exercício físico. Você chega hoje num médico, seja ele qual for, quando você olha para ele, ele olha e diz assim, você faz exercício físico? Primeira pergunta. Você tem uma alimentação saudável? Segunda pergunta. Isso pode ser um gastro, pode ser um pneumologista, isso aí, um cardiologista.
E às vezes a gente vê uma pessoa saudável, pessoa caminhando na rua de manhã, o cara faz todo dia aquela caminhada de manhã, e de repente o cara, pá, morre. Essa vida saudável, ela realmente previne alguma coisa, doutor? A vida saudável previne. Como a gente viu aí, o vídeo está bem interessante, ele mostra que existem os fatores não modificáveis, né, que são genética, a idade e o sexo. Não tem como se modificar. Né? Então, sexo masculino tem mais prevalência de doença cardiovascular. Tem mais prevalência. Mas ainda tem isso do homem. Ainda tem isso, idade. Quanto mais idade, maior a chance de infarto. Claro, né? E a genética, você não muda a sua genética. Agora, tem os fatores de risco modificáveis, que a Organização Mundial de Saúde ela diz que 80%, se você segue tudo direitinho, você diminui as doenças cardiovasculares em 80% dos casos. Sim. Então, vai ter aqueles 20% que você, como você muito bem falou, não tem como. Realmente, a pessoa tem uma vida saudável, tem uma genética, tem tudo. Eu me lembro do filho do senador Magalhães, Antônio Carlos Magalhães. Isso era o Luiz Eduardo Magalhães, Luiz Eduardo, né? Que isso foi muito comentado no jornal, porque ele tinha uma vida altamente saudável. Ele, inclusive, estava caminhando no Parque de Brasília. Eu morava em Brasília à época. E, de repente, esse homem morreu. Foi uma surpresa para todo mundo, né? Porque se fosse um homem que vivesse tomando cachaça, tomando uísque, na boemia. Não, o sujeito era um cara disciplinado. Então, isso chamou muita atenção, porque o próprio Antônio Carlos viveu bem. O pai, né? Quer dizer, o pai não tinha, pelo menos aparentemente não tinha, não morreu precocemente. Né? Isso. Tem aquela história, tem o problema e não sabe que tem, muitas vezes, mesmo fazendo atividade física. Então, às vezes a gente encontra, por exemplo, durante uma corrida de rua, alguém que é saudável, aparentemente saudável, ele tem uma parada cardíaca durante uma corrida. Então, por isso sempre é importante os exames, você não esperar o sintoma aparecer. O sintoma aparece mais ou menos em 50% das pessoas. Vai ter mais ou menos 50% que não tem sintoma. Então, justamente onde mora o perigo. Né? Então, é onde você tem que fazer exames tentando buscar uma doença cardiovascular. Quais são os exames assim, mais eficientes para a pessoa... Vamos supor, vamos botar no meu exemplo aqui. Eu não sou cardíaco, quer dizer, nunca tive uma cardiopatia. Né? Eu fiz um exame recentemente e tal... Ainda tive observou-se que uma das minhas artérias teria uma pequena obstrução, o médico passou uns remédios, meu cardiologista é o doutor Túlio Petrucci. Excelente. Doutor Fúvio Petrucci. Fúvio, excelente. Fúvio Petrucci, grande amigo. Meu cardiologista e tal, e ele, muito meu amigo, né, e ele me passou até um remédio que eu estou tomando ainda hoje, é para tomar todos os dias. Eu não sou exatamente um atleta, mas eu tenho uma complexão física boa, para a minha idade eu estou me sentindo muito bem, né? Eu sou um homem de 68 anos, me sinto um menino de 50. Né? Então, quais seriam os exames realmente que seriam mais adequados para a pessoa poder, quando a pessoa fala, vou fazer um check-up cardíaco, tem que começar por aonde? Então, a gente, durante a conversa, aí a gente vai tentar investigar esses fatores de risco. Né? Então, você faz o que a gente chama anamnese, né? Faz a conversa, depois faz o exame físico, você vai auscultar, né? Para ver se tem algum sopro, alguma alteração na ausculta cardíaca, e em seguida você parte para o eletrocardiograma, que é o primeiro exame. Normalmente o eletrocardiograma... O primeiro é o eletro. É o eletro. Existe uma hierarquia de exames, a gente começa do mais simples para o mais complexo. Claro que a gente para aonde a gente acha que não vale a pena prosseguir mais. Então, a gente tenta ser o menos invasivo possível, mas, assim, você pode também começar de um exame mais invasivo, dependendo do quadro clínico. Uma coisa é uma pessoa sem sintoma que está buscando um check-up, outra coisa é uma pessoa já com o sintoma. Se já tem um sintoma, muitas vezes você pode partir já para um cateterismo. Acaso que a pessoa já chega com dor no peito, com sinais de que pode estar tendo um infarto, então você já partiria para um cateterismo nesse caso. Mas, na grande maioria dos casos, no caso do check-up, você não vai fazer isso. Então, você começa de um eletrocardiograma e do eletrocardiograma você parte para outros exames, tipo o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, que vai visualizar o coração, tamanho do coração, válvulas do coração. Né? A gente viu ali que o coração tem 2 aurículas, 2 átrios e 2 ventrículos. Então, você vai ver como é que estão essas câmaras cardíacas, tamanho delas, se existe alguma alteração no músculo do coração. E depois desse ecocardiograma, por exemplo, você pode partir para um exame tipo um teste ergométrico, um teste de esforço. Se esses exames apontam algum indício de que pode, mesmo assim,
ter alguma cardiopatia, você iria para um exame tipo uma angiotomografia e, às vezes, até mesmo um cateterismo. Ou outros exames, como MAPA e Holter. MAPA é aquele que mede a pressão arterial durante 24 horas. E Holter é aquele que vê a arritmia do coração. Quer dizer, ele monitoriza seu coração durante 24 horas. Doutor, em linhas gerais. Doutor Valério, me chama a atenção o fato de que o exame que o senhor se referiu, o eletrocardiograma, ele é um exame já de muitos anos e ainda hoje ele tem a sua eficácia, né? Por quê? O que faz com que ainda hoje, diante de tantos novos equipamentos, um avanço tecnológico espetacular, você tem aí, como o senhor falou aí, a angioplastia, o senhor tem o tomógrafo, tem a ressonância magnética, mas ainda hoje os médicos começam tudo pelo eletrocardiograma. É bem interessante isso. Inclusive, eu sou um dos autores de um dos livros mais vendidos no país, que é um livro de eletrocardiograma. Eletrocardiograma da editora Manoli. Eu escrevi esse livro junto com o Dr. Augusto Uchida e Dr. Alexandre Murad, em São Paulo. E eu sou fascinado pelo método também, como pelos outros exames. Eu sou ecocardiografista, minha formação é como ecocardiografista. Mas o eletrocardiograma, por exemplo, é um exame interessante, Abelardo, para você ter uma ideia. É um exame simples, existem outros mais sofisticados. Mas, por exemplo, você não vai estar submetendo uma pessoa a alguns exames com radiação toda hora. Então, por exemplo, ele vai numa consulta hoje, você faz tal exame. Aí daqui a 6 meses ele vai de novo, você faz o mesmo exame. Então, você vai fazer algum exame de segmento. Então, por exemplo, você tem um eletrocardiograma que ele aponta algum indício de que pode ter alguma doença. Ou não, ou ele é normal. Ou, por exemplo, a pessoa está tomando alguns medicamentos que normalmente podem alterar o eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma ele serviria para você monitorar a dose daquele remédio. Por exemplo, não quero entrar na situação da discussão sobre a cloroquina, mas a cloroquina, muitas vezes, ela altera o intervalo do eletrocardiograma. Então, você tem como prever pelo eletrocardiograma a possibilidade daquela pessoa ter uma arritmia grave pelo uso da cloroquina, por exemplo. Ou, por exemplo, está usando alguma medicação que deixa o coração mais lento. Então, esse coração vai ficar mais lento com algum tipo de medicamento. Então, que você muitas vezes dá para pressão alta ou até para quem já teve um infarto, você dá um tipo de remédio que deixa o coração mais lento. Então, você quer acompanhar, você vê o eletrocardiograma para ver se o eletrocardiograma está ficando muito lento a ponto de você precisar reajustar a dose do medicamento. Por isso, muitas vezes, você está tomando o remédio, você chega na consulta, você faz o eletrocardiograma, você olha o eletrocardiograma e vê, não, a dose do remédio está demais ou está pouca. Ou então, por exemplo, a pessoa se queixa, diz, doutor, eu estou sentindo batedeira no peito, a palpitação. Vou lá, faço um eletrocardiograma, o eletrocardiograma está mostrando algumas arritmias. Então, o eletrocardiograma vai me mostrar a arritmia naquele momento para a pessoa. Agora, existem exames mais sofisticados? Existem, mas o eletro ele continua sendo sempre atual. Por quê? Porque a gente serve como monitorar. Ou uma coisa muito interessante, por exemplo, em vigência de dor no peito, em qualquer lugar do mundo, a pessoa está com uma dor no peito, o primeiro exame a ser feito é um eletrocardiograma. Porque aquela dor no peito, o eletrocardiograma pode me mostrar se a situação é uma situação aguda, é uma situação que está acontecendo. Por exemplo, está tendo um infarto. O eletrocardiograma mostra que o infarto é recente e que você pode intervir naquela pessoa com, por exemplo, um cateterismo para desobstruir a artéria. Então, o eletrocardiograma vai me mostrar isso. Então, por isso que é um exame que é sempre atual. Doutor Valério, o senhor fez uma referência à cloroquina. O senhor, recentemente, a Organização Mundial de Saúde, ela entendeu que a cloroquina, a própria Anvisa, né, entendeu que não havia um método preventivo em relação ao coronavírus. Quer dizer, descartando, no caso, a cloroquina e a azitromicina, que são aqueles remédios que fazem aquele coquetel molotov que as pessoas andam tomando. Então, o senhor já teve tempo, como pesquisador, o senhor já teve tempo de avaliar isso? Quer dizer, o senhor defende esse entendimento da Anvisa, ou o senhor acha que a azitromicina e a ivermectina, né, e a própria cloroquina, né, se elas têm alguma função no sentido de uma prevenção da Covid-19? Não tem nada que, assim, a nossa sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente está bem documentado, tem documento mostrando... Cientificamente não tem nada que demonstre isso. Não tem nada que demonstre. O que a gente tem hoje é aquilo que a gente já sabe, né? Máscara, né? Quer dizer que o que eu falei aqui no início do programa, que o que tem que tomar mesmo é a vacina. É a vacina. Isso aí não tem outra saída. Não tem outra saída. Hoje o que a gente tem é a vacina, né? Então a gente tem que, quer dizer, a gente apoia a sociedade, enquanto sociedade de cardiologia, a gente apoia a vacina e
e pede para que as pessoas realmente se vacinem. É Eu acho que é isso. importante. Falando sobre a questão da alimentação, sobre a pessoa não fumar, né? Isso são coisas básicas. Quando você vai no cardiologista, ele olha para você ser fumante, porque se for, o cara já larga esse negócio. Hoje em dia diminuiu muito os fumantes, exatamente por essa questão. Mas eu estou comentando aqui com você em razão do seguinte. Meu pai viveu até 85 anos. Então, meu pai era um homem com uma alimentação completamente irregular. Ou seja, meu pai, da carne, ele só gostava a que tinha osso e que tinha gordura. Da galinha, ele não gostava do peito da galinha, ele só gostava da asa da galinha, do sobrecoxa da galinha. E comia manteiga, como se partia, ele gostava de manteiga ela resfriada, e ele quando passava, ele não passava a manteiga, ele tirava um pedaço da manteiga e jogava em cima do pão. Era mais ou menos isso que ele fazia, entre outras extravagâncias, que ele gostava de feijão, de feijoada. Ele era um homem, assim, vivia vamos dizer assim, nesse estilo de vida, né? E meu pai bebia quase que diário, não bebia, meu pai não era um embriagado, mas meu pai gostava de tomar um uísque quase que todo dia. Um uísque, não era 10 uísques, mas ele gostava de tomar um uísque quase todo dia. E no fim de semana ele ia mais longe. Minha pergunta, meu pai morreu com 85 anos, teve uma vida muito saudável, só a partir dos 80 é que ele começou, a mente dele começou a ter uma espécie de uma demência, vamos dizer assim. Ele não teve Alzheimer nem nada, ele teve um problema que a mente dele foi indo embora, vamos dizer, a memória foi indo embora. Bom, falo isso para perguntar ao senhor o seguinte, essa questão também é genética, porque meu pai fazia o colesterol, agora, tinha uma cabeça como ninguém eu conheci na minha vida, né? Não era um homem que não guardava uma mágoa, um rancor, não tinha, ele botava a cabeça no travesseiro, ele dormia solenemente, não tinha problema. Aí a minha pergunta, a cabeça pode determinar isso? Ou a cabeça, e outra coisa, ele comia muita fruta. Me dá um diagnóstico sobre essa questão do meu pai. Tem a questão genética, né? E tem a questão que você falou aí da cabeça, né? Então, hoje a gente tem a personalidade. Existe aquela personalidade tipo A, aquela pessoa intolerante, aquela pessoa cheia de mágoa, cheia de rancor, cheia de ódio, né? Cheia de trabalho que não gosta de fazer e fica se tolando de mal fazendo aquele negócio. Eu conheço vários assim, viu, doutor? Gente intolerante mesmo, tem gente que é intolerante. Então, Opa! ela tem uma personalidade muitas vezes, esse comportamento vingativo. Né? Então isso Descarregou? Peraí, vamos trocar aqui. Eu tô sem uma aqui, viu? Não tenho não. Chama o break comercial. Hã? Chama o break. Bom, então, enquanto a gente vai chamar o break comercial, aí a gente troca o microfone, tá certo? Então, vamos ao nosso break comercial, a gente retorna já com o Dr. Valério Vasconcelos falando sobre as doenças cardíacas. Já a gente retorna. Bom, nós estamos aqui com o Dr. Valério Vasconcelos, que vem dando aqui, um cardiologista vem dando realmente explicações importantíssimas e muito percussientes, né, em relação aos problemas cardiovasculares. Eu queria fazer uma pergunta para você agora, curiosa. Tem pessoas, amigos meus e amigos seus, deve existir também, que as pessoas, você falou em ponte de safena, na implantação de ponte de safena, de um estente. Tem uns amigos meus que eram homens vigorosos, namoradores, mas quando, inclusive, pessoas assim, não estou dizendo namorador de sair namorando todo mundo, namorador com a sua própria mulher, ou vamos dizer, mas que depois daquela estente, ou daquela ponte de safena, daquela mamária, né? daquele implante mamário também, eles se retraem de tal forma, ficam muito receosos de qualquer tipo de exercício, inclusive, naturalmente, o sexual. Então, e às vezes isso gera até um certo mal-estar no casamento, que a mulher cobra um pouco e o cara fica meio assustado. Por que isso ocorre? E se o sexo faz bem ou faz mal a quem colocou realmente fez uma cirurgia de ponte de safena? Então, a pessoa que fez uma ponte de safena, muitas vezes ela
fica depressiva. Fica meio depressiva. Fica meio depressiva. Então é preciso, às vezes, um tempo, né, muitas vezes até mesmo uma terapia, ou até mesmo um antidepressivo, até a pessoa possa aceitar, que ela possa aceitar, até que ela possa entrar... reanimar. Se reanimar. Então existe uma reabilitação depois. Então existe um tempo. Então, muitas vezes, durante esse período, ela pode estar um pouco mais retraída. Sei. E aí, nesse caso, é onde há necessidade, muitas vezes, de uma intervenção. Eu sei. Né? De uma intervenção por parte de um psicólogo, muitas vezes. E até mesmo, quer dizer, a gente lá no consultório, muitas vezes, a gente estimula muitas pessoas. Não, olha, tá, tipo, colocar a pessoa com... Mas mal não faz, né? Não. Ou seja, se ele fez uma safena, isso não quer dizer que ele não pode mais... ou pelo menos não vai se arriscar fazendo sexo com a esposa dele. Não, até porque, o que é que acontece? Depois que ele resolveu o problema, que era a obstrução, através de uma ponte de safena ou através de uma angioplastia, né, porque a diferença é o seguinte, a ponte de safena é através da cirurgia convencional, e a angioplastia é através do catéter. Né? Há casos que se elege se fazer através de catéter, e há casos onde se faz através da cirurgia convencional. Então, após resolver o problema, após a pessoa estar com tudo controlado, a pessoa já está sem sintoma, né? Então ela pode ter sua atividade sexual e vai fazer bem para ela e para o casal, naturalmente. É claro. Né? Então é muito importante. A gente estimula aí, ela tá, a partir de certo ponto, ela vai estar liberada para isso. Um sexo saudável faz bem a todo mundo. Faz muito bem. Inclusive, o que é que acontece? A gente diz, até teve uma campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que a gente dizia o seguinte, que para ter uma pressão arterial boa, você precisava amar. Né? Então, o amor faz bem. Né? Existe uma liberação de substâncias, né, que são medicamentos, substâncias pelo próprio organismo, são os hormônios da felicidade, em que você vai estar bem, isso vai fazer um bem-estar que vai ajudar até no combate das doenças cardiovasculares. Na verdade, a doença cardiovascular, muitas vezes, ela acontece quando a pessoa está de mal com a vida. A partir do momento que você está de bem com a vida, você é feliz, você ama, por exemplo, você vai ter menos doença cardiovascular, se você também tiver, claro, eu acredito piamente nisso, você sabe. Eu não sou homem de fazer exercício, que eu tenho muito do meu pai. Eu já fiz tanto, da minha vida toda, joguei muito futebol, sou carioca, eu jogava muito futebol de areia, que era uma coisa que me deu uma disposição muito boa, porque lá a areia é fofa, né? Então, eu até 40 anos jogava bola, mas hoje eu lhe confesso que eu sou meio, vamos dizer assim, reticente ou um pouco preguiçoso. Como eu ando muito, trabalho muito, eu trabalho no que eu gosto, não me fico afobado, porque eu estou aqui conversando com você como se eu estivesse na minha sala de estar. Eu não me sinto... É como de quem gosta do que faz, não trabalha. Estado de espírito, né? É o meu caso, né? O estado de espírito. Quem gosta de trabalhar do que faz, não trabalha, vive de férias, né? Isso. Então, é mais ou menos o que acontece comigo. Então, eu acredito que esse comportamento, ele é muito importante para que a pessoa não tenha essa paranoia de que vai ter um problema, porque tem gente que tem paranoia mesmo. Mas às vezes a gente até diz, por exemplo, você diz, não caminho na praia, mas você é uma pessoa ativa fisicamente. Isso. Né? Porque a atividade física e o exercício físico é quando você planeja, quando você realmente tem uma planilha, quando você, tal dia eu estou assim na academia. Mas às vezes você não tem isso, mas você é uma pessoa ativa, você é aquela pessoa que não vai estar parada dentro de um lugar. Né? Bom, mas eu vou continuar. Por tantos conselhos médicos, eu vou fazer meus exercícios, embora eu acho que para mim, das pessoas acima de 60 anos, eu acho que o que é mais adequado é a caminhada mesmo, viu, doutor? Porque é uma coisa que não exige muito esforço. Eu, por exemplo, mandaram fazer tênis, né, meus filhos. Não, o senhor precisa fazer um esporte. Eu fui fazer o tênis nela no meu condomínio que eu morava. Com 3 aulas, eu estava com um problema aqui no cotovelo. Cotovelo do tenista. Tem o nome do tenista. Né? Cotovelo do tenista. Com 3 sessões, né? Depois fui jogar vôlei, também dei uma pancada na perna. Falei, sabe de uma coisa, eu vou... No máximo, uma caminhada já está de bom tamanho. Excelente. Eu acredito que se eu fizesse 2, 3 vezes uma caminhada na praia, estava de bom tamanho. O senhor não concorda, não? Concordo. A caminhada é excelente. Para mim é um dos melhores exercícios. Claro, tem a natação, mas é aquela história. A caminhada ela é muito boa, é muito saudável. Olha, nós temos um terceiro vídeo aqui. Não é isso? Deixa eu ver aqui, viu? Temos um terceiro vídeo que estão... Não, aliás, não são vídeos. Na realidade, o que nós temos aqui é um vídeo sobre a relação da Covid com as doenças do coração. Foi aquela pergunta que eu lhe fiz no início. Esse esclarecimento você já tinha me dado aqui no início do programa, né? Nós comentamos sobre isso, né? Exatamente, quer dizer, ele pelo desbalanceamento, né? Quer dizer, tem a doença cardíaca
ele descontrola a doença que estava estabilizada ou ataca pontos onde ele causa inflamação, como foi mostrado aí no vídeo. Então, essa inflamação leva a problemas como insuficiência cardíaca e infarto. Tem casos, Abelardo, que você tem infarto sem ter obstrução nas artérias. Então, ele leva um aumento da coagulação e esse coágulo, essa coagulabilidade, aumento da coagulação em vários pontos do organismo, inclusive quando é dentro do coração, você tem um infarto. Ela não tem nenhuma alteração nas artérias, ela não tem placa que pode causar infarto. Que normalmente o infarto é causado quando você tem uma placa de gordura numa artéria. Então, o infarto acontece ali. Mas essas pessoas com Covid, algumas pessoas estão infartando sem a existência dessas placas. Doutor, me diga uma coisa. Eu, quando há mais tempo, quando eu era rapaz ainda, e até ainda já na fase bem mais adulta, eu já tinha ouvido falar, assim, alguém dizia assim, não, quando eu dizia, mas eu estou sentindo aqui uma dor no meu coração, aí o cara dizia, coração não dói. Existia essa expressão, coração não dói. E às vezes o senhor fala, sentiu uma dor no peito, né? E a primeira pergunta é se o coração dói. E minha mãe tinha angina, né, que é uma coisa que dói, né? Primeira pergunta é se o coração dói, efetivamente, se o coração dói. E segundo, se o coração doer, qual é a providência que alguém está do lado dessa pessoa, que ela está com uma dor no peito, que ela pode ter um infarto? Qual é a primeira providência que a pessoa deveria tomar? A primeira providência é deitar a pessoa aonde ela estiver e chamar o socorro. Diante de situações... Mas não há nada que a pessoa possa fazer, uma posição que a pessoa... você deixa sempre a pessoa numa posição que a gente chama posição de resgate, onde você tenta abrir as vias aéreas. Sim. Né, de barriga para cima. De barriga para cima. Deitada. Procura afastar. Muitas vezes as pessoas tentam ficar... em volta. Tenta afastar, só fica ali próximo quem está ajudando. Grita pelo SAMU. Muitas vezes você chama, alguém chama o SAMU, você dá a ordem àquela pessoa mesmo, para que ela chame, para que você procure tentar abrir as vias aéreas dela. É importante abrir as vias aéreas. Muitas vezes você levanta um pouco as pernas da pessoa para poder melhorar a questão da circulação. E a chamada respiração boca a boca? Hoje isso já não é mais a coisa mais importante. Não é. A mais importante é olhar, observar a pessoa se ela está consciente, se ela está respirando e se ela está com pulso, com a pulsação. Se ela tem esses 3 sinais, né? Consciência, respiração e pulsação, ela não está diante de uma parada. Você não está diante de uma parada cardíaca. E você só faria a reanimação caso você estivesse diante de uma parada cardíaca. Quando você tivesse o quê? A ausência dos 3. A ausência da consciência. Então a pessoa está desmaiada. Aí você fica do lado dela, se ajoelha do lado dela, tenta abrir a boca e olha, coloca às vezes até o ouvido assim, porque você sente também, ela não está respirando. Então você viu o primeiro sinal, que ela está inconsciente. O segundo, que ela não está respirando. Aí o terceiro, você desliza os dedos aqui no pescoço, ou na região aqui femoral, ou inguinal, e não tem pulso, então você está diante de uma parada. Aí você, diante de uma parada, você já chama imediatamente alguém para chamar o SAMU e você já começa a fazer a massagem cardíaca. E o coração dói ou não dói? Então, não. O coração em si, o órgão, o coração não dói. Agora, ele em situações onde existe uma obstrução, por exemplo, na artéria, você vai ter uma dor no peito, ou no pré-córdio, que a gente chama, ou no tórax, né? E essa dor, muitas vezes, ela vai para o braço esquerdo, que é o que se chama angina. Sim. Então, angina é o quê? Obstrução na artéria por uma placa de gordura, fazendo com que você tenha uma dor no peito. Sim. Essa dor ou no peito ou pré-cordial, ou no meio do tórax, ou aquela dor dentro mesmo do tórax. Sim. Nas mulheres é diferente. Nas mulheres, muitas vezes, elas têm dor na coluna. Então, muitas vezes, o infarto na mulher é diferente. Sinais de infarto na mulher diferente do homem. Por isso, muitas vezes, isso é uma das causas de ter aumentado muito, porque muitas vezes há um retardo da busca da consulta médica. Porque muitas vezes ela acha que é um problema de coluna ou gástrico. Então, os sinais da mulher são diferentes no homem. Na mulher, o quê? Dor no estômago, muitas vezes. Sensação como se tivesse uma azia, como se tivesse um problema gástrico. Ou um problema de coluna. Então, simula muito uma das duas coisas. Sim. Por isso que é importante sempre uma avaliação médica para que você possa afastar realmente uma doença cardíaca. Doutor Valério, eu estou aqui vendo aqui na nossa produção, nossa produtora Gilmara, que está aqui nos assistindo, ela inseriu aqui um tema que eu acho que eu pelo menos não conhecia, a não ser no sentido figurado das situações novelescas, né? Ou então naqueles romances que a pessoa se
se sente ressentida, enfim, perde um amor. O que é isso aqui, a síndrome do coração partido? Explica para mim. Então, no livro que eu escrevi, O Coração Gosta de Coisas Boas, esse livro, um dos capítulos eu falo sobre a síndrome do coração partido. Essa síndrome do coração partido, ela também tem um nome chamado cardiomiopatia de Takotsubo. Por que Takotsubo? Porque é um infarto que acontece no coração sem que você tenha alteração nas artérias em vigência de um estresse muito grande. Então, a pessoa que vai ter a síndrome do coração partido, ela infarta, na verdade é um infarto, uma alteração no músculo do coração, no miocárdio, sem que ela tenha alteração nas artérias. E os sintomas são os mesmos de quem infarta, é como se ela estivesse infartando. E quando é que isso acontece? Isso acontece em situações de grande estresse. Uma perda de um trabalho, a perda do amor. Por exemplo, a pessoa perdeu o grande amor da vida daquela pessoa, ela perdeu a perda de um ente querido, a perda monetária, financeira, situações como a gente está vivenciando agora de pandemia. Essa síndrome ela acontece em torno de 2%. Hoje foi mostrado em Cleveland que ela lá está em torno de 8% em vigência da pandemia. Situação de estresse, muita adrenalina, né? Quer dizer, os hormônios do estresse elevados, eles elevam a chance de você ter essa síndrome do coração partido. Então, a síndrome do coração partido aí não é no sentido é um sentido realmente, não é um sentido físico, é um sentido realmente do como eu falei, de uma dor, isso, de uma dor, coisa de uma perda espiritual. Então você perdeu. É uma emoção negativa muito grande, a ponto de você... muitas vezes você diz a gente pensa que isso é exagero. Morreu o senhorzinho, aí uma semana depois morreu a senhorinha. Né? Acontece muito isso, né? Então muitas vezes você diz assim, morreu, mas rapaz, morreu, e uma semana depois ela morreu. O amor era tamanho que ela morreu em seguida. Ainda tem gente que é espírita e veio buscar o cara, porque o amor era tão grande que veio buscar o cara. Ou então o cara não aguentou de saudade e foi embora. Mas na verdade simula um infarto. A pessoa chega com dor no peito, no hospital, aí ela faz um eletrocardiograma, o eletrocardiograma mostra como se tivesse um infarto, faz um ecocardiograma como se tivesse um infarto, aí faz o cateterismo, as artérias normais. E aí você, na história, você já vê que a pessoa tem uma grande perda. Meu caro, nosso tempo infelizmente acabou. A gente continuaria conversando aqui tranquilamente, mas infelizmente o meu tempo está no fim. Já recebi a orientação ali da nossa técnica ali de que o tempo está estourado. Então, eu queria agradecer a sua presença, que foi uma entrevista muito interessante. Tenho certeza que nossos telespectadores gostaram bastante. Eu agradeço a você e a todos os telespectadores, né, pela paciência, né, e vamos em frente, se Deus quiser.